Os gregos chamavam Mercúrio de Hermes, o mensageiro dos deuses, lembra? Os romanos chamam ele de Mercúrio, mesma coisa. Ele entrava em contato com todos os deuses, ele sabia um pouco da história de cada um dos deuses lá no Olimpo e fora do Olimpo, em todas as partes. Ele não se limitava em ficar apenas lá no Olimpo, naquele cercadinho. Ele navegava pela terra, ele navegava pelo submundo e ele navegava pelos céus. Essa é a nossa mente. A gente vai para cima e a gente vai para baixo. E aí, como ele tinha contato com vários e vários e vários deuses, cada dia ele aprendia um pouco mais. E aí aqui a gente começa a ver a relação de Mercúrio com Gêmeos como um signo da superficialidade. Mas o que seria essa superficialidade, né? Geralmente a gente relaciona a superficialidade com futilidade ou banalidade, não é por aí. Vamos entender o que quer dizer, nesse caso de Gêmeos, a superficialidade. Em palavras simples, é você ter curiosidade para poder entender de tudo um pouco. E aí fica superficial mesmo, você entende um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, porque isso é Gêmeos. Mas dependendo do signo em que tiver Mercúrio, ele pode querer se aprofundar em algum tema e mergulhar o mais profundo possível. Mas mais uma vez, nem toda mente funciona da mesma forma. Às vezes uma pessoa vai pegar a expressão mental dela, de acordo com a imagem que ela vê, e fazer um desenho, ou então escrever uma música, ou então escrever um roteiro de algum filme. Isso tudo pode ser a forma que Mercúrio se expressa. Então, quando a gente não pensa por si só, como eu venho dizendo, a gente não encontra esse Deus Mercúrio dentro da gente para poder desenvolver a maneira como ele funciona e como ele gostaria de se expressar. O que acontece quando você não dá ouvido a algum Deus dentro de você? Ele te sabota. Pois é. No caso, como que Mercúrio vai nos sabotar, né? Ele vai nos trazer situações, por exemplo, onde a gente vai ser passado para trás. Vamos colocar dessa forma. Ah, é mesmo? Você não está pensando sozinho, não? Então eu vou trazer esse cafajeste para sua vida, para poder fazer hora com a sua cara. Porque é assim que eu vou me expressar para você enquanto você não me reconhecer dentro de você. Assim fala Mercúrio. E esse contato que ele tinha com os deuses era de suma importância, porque ele ensinava a partir disso. Então, ele aprendia e ensinava, ele aprendia e ensinava. Ele estava sempre aprendendo para poder passar para as pessoas. Ele fazia a conexão mental entre uma pessoa e outra. É o Deus mais rápido que existe. E olha que interessante. Gêmeos, o regido de Mercúrio, né, o nosso signo que representa a nossa mente, a dualidade da nossa mente, ele representa os nossos braços. E o que isso quer dizer? Olha só a conexão que a gente faz aqui. Por mais que você movimente os seus braços, você não vai a lugar nenhum, certo? Por mais que você movimente a sua mente, você não sai do lugar. Isso é o Mercúrio. Então, assim, a gente tem um movimento da mente, a gente consegue estudar, a gente consegue aprender, a gente consegue se fortalecer. É muito importante porque conhecimento é poder. Então, à medida que você fortalece a sua mente, por mais que você se movimente, você não sai do lugar. É importante, mas a gente precisa unir os elementos aqui. O ar sem o fogo não tem ação, fica só na imaginação. E a arma que Mercúrio usava a gente chama de caduceu. Caduceu de Mercúrio. É representada por um cetro, um cajado, onde duas cobras o entrelaçam, representando a dualidade da mente novamente. E o que representa ele usar o caduceu como uma arma? Porque ele, por ser o deus da mente, ele entende como ela funciona. Assim como nós também, à medida que a gente integra esse Deus, a gente compreende o funcionamento da mente, como ela funciona. Então, ele sabe que a mente é dual, mas no fim das contas, quando a gente une essa dualidade, a gente compreende que tudo
é um espelho para poder a gente continuar aprendendo. Se você polariza o seu pensamento de um lado, você vai atrair uma pessoa que vai te trazer um pensamento oposto. Se você pensa apenas de uma determinada forma, Mercúrio vai te trazer pessoas que vai parecer que estão te desafiando a pensar diferente, porque é esse o objetivo da mente. Ele quer que a gente pense sempre de forma renovada, porque ele é um eterno menino. A gente entende Mercúrio como um deus jovem, certo? Assim como a nossa mente pode ser eternamente jovem. Quer ver? Uma pessoa, por exemplo, com 30 anos que não desenvolve a mente, pode ter a mente muito mais enrijecida e parecer um velho resmungão do que uma pessoa com 70 anos que está ali sempre aprendendo. Essa pessoa de 70 anos que está sempre aprendendo vai parecer um jovem nas palavras, na maneira de se expressar, na leveza que ele coloca na vida, porque ele está sempre aprendendo e não se enrijeceu. Então aqui a gente começa a entender o poder e a capacidade que a nossa mente tem. Mercúrio, ele está aqui por nós o tempo todo. Então, como eu estava dizendo, Mercúrio carrega o caduceu porque ele hipnotizou as duas cobras para poder servir a ele, porque ele é o deus da mente e a partir dali ele compreende o funcionamento dos dois lados. Ele entende que no fim das contas a dualidade existe apenas para poder nos ensinar, mas no fim das contas é tudo uma coisa só. Aqui a gente entende mais um pouco das pessoas de Gêmeos, o que significa a pessoa ser de Gêmeos, né? A gente vai entender isso mais lá pra frente, na hora que a gente chegar em Leão. Mas, até lá, todo planeta que a gente tiver no nosso mapa, no signo de Gêmeos, é como se a gente tivesse a obrigação de aprender e de ensinar. É como se Mercúrio estivesse ali, naquele planeta, induzindo aquele planeta, aquela função, a ensinar e a aprender. Quer ver um exemplo? A gente já falou de Marte, né? Marte é o deus da guerra. Aí você imagina o deus da guerra vestido de Gêmeos. Ele vai ser aquele que vai ter a força e a bravura para poder falar o que vier na telha e para poder ensinar enquanto ele coloca a ação dele no mundo. Porque ele pega Marte, veste a roupa de Mercúrio e vai para o mundo realizar. Então a gente entende que Marte em Gêmeos, por exemplo, é uma pessoa que tem muitas ações, porque a mente dele induz essas ações. Mercúrio está pedindo para a pessoa ensinar a partir das ações e aprender a partir das ações. Só um exemplo, para poder a gente ver como funciona essa conexão entre planeta e signo aos poucos. Gêmeos é o signo do aprendizado e dos ensinadores. Independente se você for professor ou não, porque Gêmeos é um signo de professores, você tem obrigação não, você tem meio que como função, se você estiver de acordo com a sua essência, com o seu próprio mapa, de ensinar, de ser esse Mercúrio que está rodando para lá e para cá, aprendendo e ensinando.